Aleluia! Queridos irmãos, graça e paz. Amém? Louvado seja Deus, que bom estarmos na presença do nosso Deus. Hoje nós estamos na segunda semana da série Eu Orei e Deus Ouviu. Quantos têm orado aqui? Amém? Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Amém? Antes de eu começar, eu gostaria de pedir a gentileza dos irmãos de casa para quem puder ceder o seu lugar para os nossos amigos, visitantes que estão ali atrás aguardando a sua gentileza. Amém? Quem puder. Enquanto isso, você vai abrindo sua Bíblia. Livro de Josué, no capítulo 6. Aliás, no capítulo 1, o capítulo 6, nós vamos percorrer durante a mensagem. O capítulo 1 é esse que está aqui na tela. Vai dizer assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluias. Queridos irmãos, nessa noite nós precisamos refletir acerca de Josué. Ele orou e tomou posse das promessas. É fácil nós pegarmos esse texto, essa promessa de Deus para Josué, mas precisamos olhar para trás. Olhar quando Josué ainda, junto com mais 11 homens, foram espiar a terra. Terra essa que Deus havia falado para eles: ó, aquela terra é de vocês. E os irmãos conhecem bem a história. Eles foram, espiaram a terra, 12 homens. Quando voltaram, 10 deram um relatório negativo. Disseram: é impossível, a terra realmente, mas é impossível entrar naquela terra. Apenas Josué, esse que nós estamos falando, e Caleb deram um testemunho de fé. Não vou dizer nem positivo. Um testemunho de fé. Esse mesmo Josué, que durante muito tempo na sua jornada, ele percorreu a sua vida na sombra de Moisés. Porque tudo que Moisés ia fazendo, ele estava ali acompanhando. Ele era auxiliar. E ele estava observando tudo. Ele viu Moisés tendo experiências incríveis com Deus. Ele viu Moisés ouvindo a voz de Deus tantas e tantas vezes. Só que agora a Bíblia diz que Moisés morreu. E agora Deus está tratando com Josué. Agora é a vez de Josué. Eu queria dizer para você nessa noite, que veio aqui neste lugar, agora é a sua vez. Deus está falando com você, Ele está dizendo: agora é a sua vez.
Josué, então, tomado de medo e pensando: como eu vou liderar todo esse povo? Como eu vou liderar toda essa nação, a qual Deus derramou promessas infinitas? Como tomar posse? Como viver o impossível? Como viver essas promessas? Essas são as mesmas perguntas que estão no seu coração. Deus, como eu vivo essas promessas? Deus, como eu conheço mais de Ti? Deus, como eu posso ir com mais profundidade na Tua presença? Então, Deus se apresenta a Josué. E é esse texto que começa no versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 1, vocês vão ver Deus direcionando Josué, fortalecendo o seu coração, capacitando ele para viver algo novo e extraordinário. Nesta noite, Deus te trouxe aqui para que você experimente algo novo e extraordinário, qual você nunca viveu. O Deus Todo-Poderoso que te trouxe a esse lugar. Quem sabe você está pensando: eu fui convidado, alguém me chamou. Foi o Espírito Santo que te trouxe para te dizer: ainda não acabou. Você vai viver os planos que eu tenho para a sua vida. Você vai viver os planos de Deus para a sua vida. Ainda não é o fim, ainda não acabou. O Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar, Ele está dizendo: eu sou o Deus das promessas, eu sou o Deus das promessas. Eu não sou como homem, eu prometo e cumpro, eu faço acontecer. Então, queridos, Josué, então, tomou posse dessa palavra. E Deus disse: vamos lá, Josué. Deus poderia começar de forma leve, né, irmãos? Mas a visão de Deus é diferente da nossa. Começa atravessando o Jordão, né? E depois, algo mais mastigado, algo mais pesado. A temível cidade de Jericó estava pelo caminho. A promessa que Deus fez a Josué agora está limitada por um muro. Eu estou falando com pessoas nessa noite que têm tantas promessas, mas foram barradas pelas barreiras da vida, pelas situações da vida, pelos muros da vida. Mas eu queria te dizer nessa noite que o Senhor te trouxe a esse lugar para que você tenha fé, e essa fé vai te levar para o outro lado do muro. Essa fé vai te levar do outro lado do muro. Sabe por quê? Porque do outro lado está o cumprimento da promessa, porque do outro lado está a bonança, porque do outro lado está a misericórdia, porque do outro lado está o cuidado. Por isso o Senhor nesta noite está dizendo: ainda não acabou, as minhas promessas estão de pé. Mas então o que é que eu faço? O que fazer mediante todo esse contexto? Nós precisamos, em primeiro lugar, desafiar as circunstâncias. Veja o que diz o texto. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. A cidade já era protegida. Um muro de aproximadamente 10 metros de altura, 4 metros de largura. Isso, irmãos, naquele tempo.
Imagine aí. Isso naquele tempo. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando nessa noite para as impossibilidades. Sabe por que está um medo no seu coração? Sabe por que o medo está batendo forte? Porque o impossível nos assusta. Porque o impossível nos faz chorar. Mas eu queria te dizer algo nessa noite. Não é você que vai fazer. Não é você que vai fazer. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Ele estava diante de todas aquelas muralhas. As muralhas que estavam ali, estavam colocando um empecilho, uma barreira às promessas. Mas, queridos irmãos, a promessa está do outro lado do muro. A promessa está do outro lado do muro. Você não pode desistir agora. Você não pode desistir agora. Sabe por quê? Porque a promessa está do outro lado do muro. O Senhor está dizendo nesta noite: a promessa está do outro lado do muro. Oh, aleluia! Josué poderia muito bem dar meia volta, dizer ao povo: olha, vamos dar meia volta. Acabou a promessa de Deus aqui. Não. Ele pensou, ele creu, ele disse: Deus fez uma promessa. E eu preciso desafiar. Eu preciso desafiar a mim mesmo. Eu preciso desafiar a mim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes o maior inimigo somos nós mesmos. A barreira somos nós mesmos. E Jesus está aqui dizendo: entregue os seus fardos. Entregue as suas barreiras. Eu vou aliviar o seu coração. Eu vou aliviar o seu coração cansado. Isso aqui, queridos, é o que eles queriam conquistar. Uma cidade fortemente fortificada. Isso aqui há 3.000 anos era os Estados Unidos de hoje. Ninguém toca, ninguém mexe. Isso aqui era o melhor que tinha na época. E o povo de Deus, como é que o povo de Deus vivia? Vivia em tendas. Deus disse: vocês vão sair daqui para cá. O que você está vivendo hoje não é a promessa de Deus. A promessa de Deus está do outro lado do muro. O que você está vivendo hoje não é a promessa de Deus. A promessa de Deus está do outro lado do muro. O Senhor nessa noite está dizendo: você está vivendo um ambiente que não é seu. Você está vivendo uma vida que não é sua e que também não é para a glória de Deus. Mas você sairá do ambiente que você está. Você vai tomar um posicionamento e vai viver a vida que eu quero que você viva. Uma vida para a glória de Deus.
tanto fé quanto medo, exigem que você acredite em algo que você não pode ver. Qual é a sua escolha? Havia uma muralha, eles não estavam vendo o que estava do outro lado. E eles já ficaram com medo. Quem não sentiria medo? Mas nós também temos a opção de crer. Mesmo sem saber o que está do outro lado, mas se Deus disse que lá é a promessa, é porque é a promessa. Então escolha nessa noite crer no Senhor. Escolha crer. Eu sei, queridos, eu sei que o medo bate forte no coração da gente. Eu sei que o medo vem nos destruir. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele é maior. Ele é maior do que as suas lágrimas. Ele é maior do que as suas dores. Ele é maior do que os seus pecados. Ele é maior do que as suas lágrimas. Ele é maior do que os seus anseios. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, nessa noite, não tenha medo mediante o desafio que você está passando. Pelo contrário, continue crendo nas promessas. Continue crendo nas promessas, porque a qualquer hora essas muralhas vão ruir e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Sabe o que Paulo escreveu? Ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que está do outro lado. O que você está passando agora, o que você está vivendo agora, é algo que está preparando você para algo novo e extraordinário que Deus está preparando para a sua vida. Deus está preparando salvação, Deus está preparando restauração, Deus está preparando cura divina, Deus está preparando coisas maravilhosas e extraordinárias, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas em segundo lugar, queridos, lute por suas promessas. Veja o que diz o texto: marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. Bom, Josué poderia simplesmente... Presta aí, Abidiel, tua Bíblia. Aqui é a promessa. Deus não fez uma promessa? Fez ou não fez? Josué poderia muito bem, pastor, colocar a promessa debaixo do braço. Deus fez a promessa, vai acontecer. Eu vou sentar bem aqui, esperar a promessa acontecer. Irmão, traga uma água de coco, um refrigerante, que eu vou esperar a promessa de Deus acontecer. Não. T.D. Jakes, ele diz: Deus está chamando pessoas para tomarem uma posição. Você precisa correr para a promessa. Você precisa criar um ambiente. Você precisa unir a pessoas que também estão aguardando uma promessa de Deus. Você precisa de lugares que promovam esse movimento, que promovam essa palavra. Você precisa se envolver com pessoas que falem sobre aquilo que você está vivendo. Nessa noite, o Espírito Santo está falando com pessoas e Ele está dizendo: eu quero um posicionamento seu. De agora em diante, você precisa decidir
escolhe se a sua vida vai ficar do mesmo jeito ou se você quer uma vida nova, transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você precisa decidir nessa noite e ter um posicionamento se a sua vida terá um antes e um depois. Não negligencie, Paulo escrevendo a Timóteo, não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética, com imposição de mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Seguindo a mesma linha, Timóteo recebeu a promessa, recebeu o dom. Ele poderia muito bem, num dia como hoje, pastor, ele não precisava nem orar. Mas o que é que Paulo está dizendo? Nada disso. Dedique-se. Aí tem gente que diz: porque Deus não fez nada na minha vida, porque Deus não abriu a porta, é porque eu queria ser um grande médico, um grande advogado. Está estudando? Quantos cursinhos? Quantos pré-vestibulares? Quantos currículos? Com quantas pessoas você falou? Você precisa tomar um posicionamento, e mais que isso, como está você diante de Deus? Como está você diante de Deus? Eu estou esperando. Eu estou aguardando a promessa. Crie um ambiente. Se envolva com pessoas. Aleluia. Não existe promessa de graça. Eu fiquei imaginando durante esses dias, se Deus nos desse tudo que nós quiséssemos. Imagine como seria o mundo. Imagine as promessas que Ele fez e que se concretizassem todas elas de uma vez. E como eu já disse aqui, e conto isso como experiência pessoal, de que muitas vezes nós não estamos preparados. E muitas vezes Deus nos dá para que nós vejamos que nós não estamos preparados e desperdiçamos tudo. Então, nessa noite, lute pelas promessas. Elas estão aí. Elas estão aqui. Essa é a maior das suas promessas. E há uma promessa aqui. Sabe qual é a promessa maior que está aqui? É a promessa de que Ele vai voltar. Ele vai voltar. O que você está fazendo a respeito dessa promessa? Pastor Austin, ele vai dizer: todos nós enfrentamos situações que parecem grandes demais. A oposição é muito forte, mas o Senhor, teu Deus, está contigo. É Ele, e Ele é não apenas poderoso, mas o Todo-Poderoso. Quando os desafios estão diante de nós, queridos, qualquer um de nós, todos nós sentimos medo. Nós pensamos em desistir. Nós pensamos em olhar para trás. Mas o que devemos fazer é aqui que está a coragem. Mesmo com medo, continuar crendo na promessa, acreditando que vai acontecer. E eu quero dizer a você nessa noite: se prepare,
Se prepare. Se você está vivendo debaixo da promessa, criando um ambiente para a promessa, se prepare que a qualquer momento as muralhas vão ao chão e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Mas em terceiro lugar, nós precisamos adorar sem cessar. Veja o que diz o texto. Todos, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do seu lugar onde estava e tomaram a cidade. Louvado seja Deus. Aqui está algo curioso. Como é que um povo vence uma guerra sem armas de guerra, sem capacete, sem lança, sem armadura? Adorando. Como é que um crente vence uma batalha? Adorando. Como é que o crente vai ver as muralhas caindo ao chão? Adorando. É as lágrimas caindo e você adorando. É você sendo cortado e você adorando. É você caindo, alguém levantando você e você adorando. Eu não posso parar de adorar. Pode acontecer o que acontecer, não pare de adorar. Não pare de adorar. Mas nós temos aqui, queridos, um exemplo clássico sobre adoração. Paulo e Silas, presos, amarrados os pés e as mãos, à meia-noite, a Bíblia vai dizer, começaram a orar e a cantar. E a Bíblia diz que os presos escutavam. Que loucura é essa? Como pode alguém que apanhou, eles apanharam. Vocês vão ler lá o texto, começando do 16, versículo 1 do capítulo 16. Vocês vão ver que eles apanharam por causa do Evangelho. Em vez de à noite ele está, rapaz, está doendo. Meu Deus, rapaz, não vou pregar mais não. Para que tu foi pregar naquela praça? Para que tu foi falar daquela menina que adivinhava? Para que tu foi expulsar o demônio? Adorar. Adorar. Onde há adoração, não há espaço para murmuração. Onde há adoração, não há espaço para murmuração. Pastor Wilson vai dizer: um verdadeiro adorador é aquele que aprendeu a confiar em Deus na tempestade. É fácil adorar a Deus quando a nossa conta bancária está com alguns dígitos. É fácil adorar a Deus quando nós estamos com o carro do ano, com a casa toda ok, família ok, nenhuma enfermidade, tudo legal. Como é bom adorar a Deus. Mas sabe o que é que a Bíblia nos ensina? Que o verdadeiro adorador se manifesta em tempo de aflição. Está doendo, querido? Continue adorando. Você não está vendo nada acontecer, continue adorando. O marido não mudou, continue adorando. A esposa não mudou, continue adorando. As finanças não vão legar, continue adorando. Os sonhos não estão se realizando, nada está acontecendo conforme você planejou, continue adorando. Não se preocupe, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor.
Aleluia! Fique de pé nessa noite. Josué rodeou toda aquela cidade. E a Bíblia diz que quando ele rodeou a cidade e o povo gritou, as muralhas foram ao chão.